noite, meu nome é Vanessa, sou psicóloga e estou aqui hoje então um pouco para estar respondendo algumas perguntas sobre a ansiedade. Afinal, o que é ansiedade? A ansiedade ela é uma resposta do corpo, então do organismo, frente a um perigo real ou um perigo potencial. O que seria isso então? Quando a gente está diante de um perigo real, por exemplo, de um assalto, de uma tempestade, de algo que possa colocar a nossa vida em risco, é normal que o nosso corpo ele libere, né, adrenalina no sangue e várias respostas do nosso organismo, do nosso corpo sejam ativadas. Seria como se fosse uma resposta de luta ou fuga. Então o corpo se prepara para lutar ou para fugir. Quando essa resposta ela vem em perigos reais, a gente pode considerar então que se trata da normalidade, né? Ela está preparando está preparando a pessoa para ela se sair bem daquela situação. Porém, muitas vezes a ansiedade ela pode ser ativada por perigos potenciais, ou seja, aquela pessoa que ela sempre está temendo o futuro, sempre está acreditando que vai acontecer tragédias, sempre está vendo a vida por uma visão mais negativa. Então, nesse ponto, o corpo ele começa a disparar um alarme para perigos que não tem. A ansiedade é uma doença? A ansiedade em si, como eu falei, ela não é uma doença, ela é uma resposta do organismo a esses perigos, né, reais ou potenciais. Acontece que quando ela começa a ultrapassar os limites, né, da normalidade, ela pode sim vir a se transformar em doença. A ansiedade está sempre ligada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte? Quando ela passa assim da normalidade, muitas vezes ela vai trazer sintomas físicos que causam mal-estar ao indivíduo. Os pacientes muitas vezes eles relatam um aperto no peito, uma sensação de angústia, o pensamento ele está muito acelerado, ele está pensando e querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém a pessoa às vezes se sente paralisada e cansada porque a cabeça dela não consegue descansar. Então ela está sempre ali pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, porque eu tenho esse compromisso, porque eu tenho que terminar aquele trabalho, e chega um momento que o corpo ele não aguenta mais tanto o pensar como esse estado de alerta diário, assim. A ansiedade é uma doença psicológica? Não somente psicológica, ela tem algum viés psicológico que vai estar tá ajudando esse indivíduo a estar desencadeando, mas ela é uma doença muitas vezes física, tanto que os sintomas dela são físicos, né? Qual a diferença entre a ansiedade e o transtorno da ansiedade? Como eu já falei então nas perguntas anteriores, todos nós somos passíveis de ansiedade, né? Ela tem uma função no nosso organismo, que seria essa resposta para lutar ou fugir de perigos reais. Porém, quando ela ultrapassa, né, esse limite, se transforma em doença. Como é que o indivíduo ele vai identificar? Se esse indivíduo tá tendo prejuízo na vida dele profissional, ele está tendo muita dor, ele está tendo dores musculares, que que acontece muitas vezes nas pessoas com ansiedade, por causa da tensão que é liberada, né, nessa resposta de luta ou fuga, a pessoa se sente tensa, muitas vezes tem dores, né, nos ombros, ela pode ter algumas dificuldades gastrointestinais, no estômago, pode vir a começar também a insônia, né, porque muitas vezes a pessoa deita na cama e ela é atropelada pela essa quantidade de pensamentos que vem na cabeça dela, ela não consegue ter esse relaxamento para dormir. E quando isso começa a incomodar a ponto de que começa a atrapalhar a vida dela né, o indivíduo com ansiedade, com transtorno de ansiedade, ele acaba tendo muitos prejuízos, então nesse caso é indicada a procura para um profissional, né, para estar ajudando. E quanto às crianças, elas também podem sofrer de ansiedade? Sim, já atendi muitos casos, né, e tem muitos casos na literatura da ocorrência da ansiedade em crianças, principalmente ela começa a se apresentar ali na idade escolar, que muitas vezes é pela ansiedade de separação, a criança ela se torna muito insegura, ela não quer ficar longe dos pais, quando ela vai para a escola ela entra em pânico, quer voltar, às vezes muito pesadelo, ou ela se mostra em outras vezes, né, através das fobias específicas, né, como é o caso de crianças que eu já atendi,
que elas tinham fobia, por exemplo, fobia de palhaço, ou alguma fobia de algum animal específico, mas são tudo casos que, geralmente, na criança com a psicoterapia, ela consegue já ter uma boa melhora. Quais os principais sintomas da ansiedade? Como eu havia, já mencionado alguns sintomas nas perguntas anteriores, a ansiedade ela atinge, o corpo como um todo. Esse indivíduo ele vai ter, por causa desse estado de alerta disparado em horas não próprias a um perigo, ele começa então a estar com esse corpo preparado para uma luta ou fuga que não existe. Então o indivíduo ele pode ter uma fadiga mais extrema, ele pode já ter um sono não reparador, ele dorme, muitas vezes os pacientes relatam que eles dormem às vezes sonhando que estão trabalhando, acordam cansado. Tem mais relação então com as dores crônicas também, dores musculares. Muitas pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, acabam tendo bastante dores de cabeça, associada. Tem essa questão da respiração, principalmente no transtorno de pânico, que é o ápice da ansiedade que o ser humano pode chegar, é o caso da crise de pânico, Essa pessoa ela vai ter a sudorese dela modificada naquele momento, vai ter um aumento, pode ter boca seca, pode sentir uma dificuldade muito grande, de respirar, pode ter dores no estômago, o intestino dela, depois de uma crise de ansiedade, pode ou ela ter diarreia ou pode ficar com o intestino algum dia preso. Então varia de pessoa para pessoa, mas tem vários sintomas físicos ligados, à ansiedade, tremores, a pessoa pode ter também. O que mais pode ajudar no tratamento da ansiedade? Eu diria que para tratar a ansiedade, geralmente tem que usar várias estratégias. Só um tratamento em si, ele ajuda, mas talvez ele nem sempre dá conta sozinho. Muitas vezes é indicado o tratamento através da psicoterapia. Tem casos que o psicoterapeuta, o psicólogo, ele vai precisar estar encaminhando esse paciente para uma avaliação médica, para entrada da terapia medicamentosa, porque só a terapia ela não vai conseguir dar conta de conter esses sintomas físicos do paciente. Muitas vezes também o psiquiatra e o psicólogo, eles acabam tendo que ter ajuda de outros profissionais, educadores físicos, para que essa pessoa ela comece a ter uma atividade física, porque se sabe através das pesquisas que a atividade física ela ajuda bastante também no alívio da ansiedade. Atividades como meditação, yoga. Continuando então respondendo as perguntas sobre a ansiedade. Eu fui no psiquiatra, mas perdi a confiança porque ele me receitou antidepressivos. Isso é normal? Muitas vezes ainda não se tem um conhecimento muito divulgado entre a população a respeito da questão das medicações, para que elas servem. Mas não, se uma pessoa ela foi no psiquiatra e foi prescrito para ela um antidepressivo e ela foi buscar então a questão ali do tratamento, da diminuição dos sintomas da ansiedade, ela pode continuar então mantendo confiança no profissional, porque existem muitos estudos que associam então a uma melhora dos sintomas da ansiedade com os antidepressivos. Se eu me identifico com os sintomas da ansiedade, como saber se eu devo procurar um profissional? Se essa ansiedade ela está causando então algum grau de sofrimento a esse indivíduo, algum prejuízo na realização das atividades dele, tanto do trabalho, estudo ou nos relacionamentos, a pessoa ela pode estar procurando então um psicólogo para estar iniciando uma avaliação, ou o próprio médico. Qual mensagem você deixaria para essas pessoas que já foram diagnosticadas com esse problema? Eu acho que a principal mensagem é não desistir do tratamento. Às vezes ele pode demorar um pouquinho a ter resultado, ou às vezes essa pessoa ela tem uma remissão nos sintomas por um tempo que acaba voltando depois. Mas o que se sabe através dos estudos e a própria minha experiência clínica atendendo é que tanto a psicoterapia como associada à terapia medicamentosa, a mudança no comportamento desse indivíduo, com a entrada de atividade física, as atividades de relaxamento,
essa pessoa, né, a maioria das pessoas, elas têm uma melhora muito significativa na qualidade de vida delas. Então a minha mensagem principal é: não desista, procure ajuda, que tem tratamento. E para a família dessas pessoas, qual seria a sua mensagem? Eu acho que para a família, o principal de tudo é tentar se colocar no lugar dessa pessoa e acreditar que sim, ela está passando por uma doença, é uma doença que causa sintomas físicos, sim, causa alterações neuroquímicas, sim, tem um conteúdo físico, então não é coisa da cabeça, né, como o senso comum diz, é algo que está modificando o corpo dessa pessoa, que está atrapalhando a vida dessa pessoa e está causando um sofrimento. Então esses familiares, eles têm que demonstrar essa empatia e se colocar no lugar da pessoa, tentar oferecer um abraço, um apoio, tá ali então como uma âncora, como uma base. Agradeço então a atenção, né, de quem ficou aí um pouquinho assistindo o vídeo. Espero que vocês curtam, compartilhem com os amigos que vocês acreditam que pode estar ajudando. Espero também que comentem, né, no vídeo se vocês têm mais alguma dúvida com relação à ansiedade, que eu posso estar realizando vídeos posteriores solucionando essas dúvidas. Muito obrigada.